Boa noite, 18º Entre Psicólogos. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje. Vamos receber o Miguel Reis Cordeiro. Olha, ele tá craque, ele já até entrou, ó. Tô aqui. Miguel, Oi. só desce a sua câmera um pouquinho pra gente te ver melhor. Descer? Só um pouquinho. Aí. Ótimo. Só mais um pouquinho, Miguel. Tá bom aqui? Tá bom. Pronto. Perfeito? Perfeito. Você também tá perfeita. Que bom. Um par perfeito. Pronto. 18º Entre Psicólogos, com Miguel dos Reis Cordeiro Neto. Pensa, que honra! Honra minha. Seja muito Muita. bem-vindo, viu? Obrigado, querida. Esqueci de colocar o fone, peraí, deixa eu colocar o fone. Rosimeire, boa noite. Olga, boa noite. Maria Célia, boa noite. Vamos dar início, gente? Podemos, Miguel? Podemos. Perfeito. Sem Pessoal, seu partido. Sem seu partido. Partido. Uhum. Esse é o 18º Entre Psicólogos, com o Miguel dos Reis Cordeiro Neto, e o tema luto na pandemia de Covid-19. Isso. Miguel tem teologia com especialização em exegese. Como é que fala isso aqui, Miguel? Exegese. Exegese bíblica. Grego e Do hebraico. grego e hebraico. Professor da Universidade de Filosofia de Rio Verde em Sociologia e Filosofia na década de 80. Fez Psicologia Clínica, é mestre na UFG em Educação na Saúde pela Faculdade de Medicina. Servidor aposentado da saúde por 23 anos, foi lá que a gente se conheceu, né, Miguel? E Foi. pratica clínica psicológica há 25 anos. Sim. Falando em foi lá que a gente se conheceu, que saudade, Miguel, das nossas conversas profundas debaixo da mangueira, da Spice. Sempre muito boa. A conversa é a mangueira. Ok, Miguel. Vamos conversar um pouquinho. Então, você pode começar a fazer suas considerações sobre esse assunto que te trouxe aqui, luto na pandemia de Covid-19. O que é que você tem para trazer aqui para nós hoje? Pode ficar à vontade. Eu me preocupei muito com esse tema, Karen e colegas, por uma razão. As pessoas que me procuravam na clínica compartilhavam sentimentos profundos de um mal-estar diferente. E não havia jeito de nós abordarmos o assunto de maneira compreensiva, nem encaminhado de maneira interessante. As pessoas sofriam muito, diziam que estavam muito desanimadas e sem perspectiva e sem esperança, e algumas pessoas até pensando em saírem para destino nenhum. Enfim, perdidos, tristes, perdidos, amargura, ressentimento, né? Aquele ressentimento que o Nietzsche falava dele, né? O ressentimento de pessoas que perderam muito. O fato é que, sendo assim, eu me preocupei pelo número de pessoas que se confessavam assim, que se diziam estar assim, e pela dificuldade de abordagem. De repente, eu pensei comigo, não é uma coisa muito simples e não é uma coisa que vai passar. É um fenômeno que veio para ficar, tanto no imaginário de cada um, no imaginário social também, como no mais profundo, né,
psicologicamente falando, naquela região mais profunda do ser, né? Então, vai ficar. Se vai ficar, é melhor aprendermos, e aprendermos bem, porque é uma situação de uma gravidade maior, de uma confusão maior, de muitos prejuízos, é uma pandemia, isso tem muitos sentidos, alguns deles terrivelmente negativos, né? Então é melhor aprendermos. E comecei a estudar. Comprei livros, visitei alguns filósofos, principalmente o velho Nietzsche, Freud, que escreveu em 15, durante a Primeira Guerra Mundial, um tempo difícil também, né? Um tempo de horrores, o tempo da Primeira Guerra. Enfim, fui consultando alguns autores importantes, historiadores inclusive, a Del Priori, ela escreve muito bem num livro chamado O Mundo Pós-Pandemia, ela é linda, e fui tendo alguma compreensibilidade da extensão da luta, da complexidade dessa luta, de como a gente tem que se preparar para ela. As gerações futuras, inclusive, porque dizem que não vai parar por aqui. Outras estão em gestação e virão. De sorte que nós que somos da saúde mental, temos o dever ético de nos preparar para isso e até transmitir alguma experiência que tenhamos com isso. De sorte que, pandemia, por essa motivação, né? Isso, com a pandemia. Por essa motivação, eu resolvi falar alguma coisa. Já falei na Universidade Federal de Medicina, no Telesaúde, falei para mais de 300 municípios, né? E o pessoal aplaudiu muito a fala, não a fala em si, mas o assunto, tocarmos o assunto, a coragem de falarmos do assunto, não é uma coisa fácil, né? E aí estamos, pensando cada vez mais, eu estou pensando agora em como abordar isso em grupo, montar grupos e discutir com grupos isso em rodas de conversa, em situações sociais mais ricas de perspectivas, de opiniões e até de descobertas, né? É por aí, cara. O que vai ficar para nós desta pandemia em termos de emoções, em termos de lutos que a gente tem que fazer e elaborar? Como é que você está vendo isso? Eu sei que um afeto vai ficar muito modificado, muito transformado e muito mais complexo, que é o medo. O medo estará em nós de modo permanente como uma marca indelével e muito mais complexo e complicado. De sorte que é melhor estudarmos melhor esse afeto tão desafiador que é o medo. Mas o medo não existe sem esperança, não é? A esperança é a irmã gêmea do medo. Ainda bem, se temos medo, a esperança vem em nosso socorro. São como duas asas de um mesmo avião, a esperança e o medo. Se o medo cresce em sua possibilidade, até danosa, a esperança também cresce junto. A esperança surge, não é, como conhecimento, como experiência, como força interior, como, de repente, meios novos que se consiga para enfrentar o medo e outras consequências danosas ao mundo dos afetos. Eu acho que o medo mais complexo, o medo mais difícil, o medo mais terrível, esse vai deixar marcas, mas a esperança também. Você se refere ao medo como uma emoção, né? Que a gente que se modificou. Como é que você acha que a gente modificou o medo, Miguel, com a Covid? Olha, chegamos perto do pânico. Perto do pânico. No início era isso. Enfrentando o inimigo invisível, letal, muito ágil no seu contágio, desconhecido. Quando nós ouvimos técnicos do maior gabarito dizendo que não sabem com quem estão lidando e que não podem dar certeza nenhuma, nem de tratamento, nem de abordagem, nem de compreensão,
só tem muito a aprender. E a gente está no meio dessa guerra em que técnicos da mais alta qualidade estão ainda aprendendo, então a gente tem medo. Tem medo das consequências, principalmente por causa das mortes, né, que foram acontecendo, e foram acontecendo de maneira muito dramática, muita tragicidade, pessoas morrendo sem fôlego, morrendo sem apelo, morrendo sem nenhum recurso que pudesse acudir. Num sistema de saúde complicado também, em termos de falta do que fazer e falta do que se tenha para poder intervir, né? Então, de fato, foi e é complicado ainda. Não sabemos quase nada ainda. Nem da doença e muito menos das questões psicológicas que vão afetar toda Exatamente. a população a partir de então, né? Isso. Há pessoas indiferentes, uma indiferença estranha, uma indiferença meio suicida, uma diferença tipo, não tô nem aí se me pegar, uma diferença do tipo um negacionismo forte, complicado. E essa pessoa insiste nesse negacionismo como se estivesse atrás de um bunker, numa guerra, protegida, acreditando que o negacionismo proteja, que o negacionismo seja de valor, porque desliga a consciência. Isso não acontece. Por mais que a pessoa negue a realidade, o real bate forte, bate perto, bate dentro, está à frente. Uau! Né? Nossa, isso é muito, muito legal isso que você está falando. Por mais que nós neguemos a realidade, o real chega. E chega atropelando. Chega chegando. Isso, forte, difícil, complexo e terrivelmente dramático, né? É isso aí. Quando a gente olha para essas imagens do povo na praia, feriado, agora nós temos um feriadão aí, né? Segunda-feira é feriado. E aí, imediatamente, as pessoas já saem para fazer suas programações, como se nada tivesse acontecendo. E aí eu fico pensando, amadurecendo esse assunto hoje, pensando assim, nesse tema nosso, que é o luto na pandemia de Covid. Entendendo o luto de uma maneira geral, não só o luto da morte, o luto de tudo, o luto da gente realmente ter que abrir mão de uma saída, de uma ida à praia, porque a gente opta pela segurança de ficar em casa, por exemplo. Mas aí pensando nessas pessoas que vão para a praia, como é que você vê isso em relação ao tema de hoje, que é o luto? Esse negacionismo de não tô nem aí, não vai acontecer comigo. Como é que você Olha, está percebendo? é nossa cultura, é próprio do brasileiro enfrentar dificuldades e tristezas fazendo o jogo do contente, né? Fingindo que não está acontecendo nada, e gostam muito de rir e se divertir, de estarem juntos, gostam muito de fazer energia circular, como dizem, gostam muito e são nostálgicos sobre a questão dos tempos bons. Dos tempos bons. Acontece que isso tem um preço muito grande, porque uma coisa é eu ser nostálgico e ter saudade do que eu vivi que não vou viver mais por enquanto, do que eu já tive e não tenho mais por enquanto, do que eu gostava e não posso mais viver por enquanto, não é? Uma coisa é eu pensar nisso com saudade, outra coisa é eu pensar nisso e na minha nostalgia me arriscar, na minha nostalgia tentar matar a tristeza com álcool, com drogas, com uma atitude suicida, assim meio doidamente, loucão, né? Então, não, eu vou e seja o que dá, seja o que der. Aquele caso no Rio, onde uma senhora lá ofende um fiscal, dizendo que ele estava falando com o namorado dela, que era um engenheiro e que ele respeitasse.
No dia E seguinte o perguntei. fiscal era doutor, inclusive, Era, né? era doutor. Pois é, ela não sabia. Mesmo que não fosse, né? Isso não é coisa que se faz. Isso. Mas aquela falta de educação dela foi mais falta de educação, foi menos falta de educação do que fantasia. Aquela fantasia de estar na rua, de estar no rio, de estar na praia, de estar no meio de gente boa, de estar com seu namorado, uma fantasia tremenda, como se tudo aquilo fosse o suficiente para fazer esquecer do presente trágico. E aí ela vai e faz aquela bobagem. No dia seguinte perguntam para ela, mas por que você fez isso? Do que você se arrepende? E ela responde, eu me arrependo de ter saído de casa. Foi muito sintomática a resposta dela, né? Eu me arrependo de ter saído de casa. Não foi nem assim, me arrependo de ter ofendido o rapaz que é tão bom, o doutor, né? Eu, naquela arrogância toda, eu me arrependo de ter sido tão ignorante naquela hora. Não, eu me arrependo de ter saído de casa. Quer dizer, sair de casa para ela foi um arroubo, adoidado, alocado, aloprado, onde ela saiu para tudo, até para ofender o doutor. Exatamente. Ofendeu o doutor, perdeu o emprego e fazer o que não tinha que ter feito, né? E É acho que isso que está sem o aconteceu. namorado. O Ah, Miguel. prejuízo foi grande, foi um tombo. Esses prejuízos que a gente vai tendo na vida, né? E esse prejuízo todo que a gente está vivendo esse ano. Esse ano tem sido um ano difícil nesse sentido de que a gente não está. Algumas pessoas, né? Quem está levando o isolamento social a sério, ficou distante dos abraços, ficou distante dos beijos, dos carinhos, do cheiro das pessoas que amam, né? Eu acho que a gente precisa também trazer aqui esses lutos, porque é como se de março até hoje, de fato, essas pessoas não estivessem aqui, presentes na vida cotidiana, né? É, Por mais que às vezes você encontre alguém e mantenha-se a uma distância de 1,5 m, 2 metros, mas é diferente de tudo aquilo que a gente tinha, que era sentar, beijar, isso, abraçar, sentir o isso, cheiro, né? exatamente. Nós não somos muito expertos em lidar com faltas, né? Falta é uma coisa que mexe com a gente mais do que a gente entende. Os sábios sabem lidar com a falta, nós não. Nós sofremos muito com as faltas. E a falta que nós vivemos agora vem de uma ruptura abrupta, rude, inesperada. Uma ruptura de usos e costumes, uma ruptura de afetos, uma ruptura do ir e vir, uma ruptura do cotidiano, uma ruptura de estar. Opa! Alguma coisa aconteceu e o Miguel travou. Vamos aguardar. Eu vou tirar ele da conferência. Ah, não, ele voltou. Eu ia te tirar da conferência já, para você poder voltar direito. Não, Mas não, voltou, não, vamos lá. não, voltei. Então eu Ruptura do estava ir e falando de ruptura. vir. Ruptura do ir e vir, ruptura do cotidiano, ruptura dessa coisa do toque que o brasileiro gosta tanto. Os psicólogos chamam de proxemia, não é? O espaço que a pessoa suporta. E dizem que o brasileiro tem uma proxemia muito curta. A gente não se assusta com meio metro de distância um do outro. A gente não se assusta em abraçar o outro, em sentir o cheiro do Tocar. outro, em tocar o outro. A gente não se assusta com essas coisas. A gente gosta muito. Eu gosto muito de Karen, da presença de Karen.
dos olhos de Karen, do cheiro de Karen. E eu gosto muito, por isso que a gente conversa legal. E de outras pessoas também que eu amo, que eu adoro, e preciso estar perto, porque é uma necessidade minha. Agora, bate uma solidão forte, viu? Em todo mundo. Principalmente quando essa solidão diz respeito ao impossível da reversão da situação. Não é? Então, nós vemos nossos afetos Pelo menos temporariamente, né? temporariamente. Nossos afetos se dissipam, essa dissipação não tem reversibilidade, nós não circulamos afetos, nós não circulamos mensagens de perto, olho no olho, que é assim que nós gostamos, nós não circulamos carinho, nós não circulamos esse apoio pessoal que, que damos e recebemos como estamos com o outro. Isso foi cortado numa ruptura radical. Agora, a consequência dessa ruptura e desses cortes no cotidiano, no trabalho, na escola, com parentes que são vulneráveis. Meus filhos não me visitam muito, com muito cuidado e mais raramente. Faz tempo que eu não vejo meus filhos, veja só. Então, nós ficamos como que exilados num estado psicológico sem solução. Não queremos morrer, não queremos contaminar ninguém, é uma questão ética, é uma questão moral, mas é também uma questão psicológica perigosa, porque a solidão pesa. É difícil. Agora, pensa uma pessoa que chega e me diz essas coisas, eu estou vivendo mesmo. Como é que eu vou contornar? Como é que eu vou falar? Exatamente. Né? O que eu posso dizer é assim, mas aqui estamos juntos agora, vamos aproveitar. Exatamente. A segurança, Pode falar. a segurança, a bem-estar, vamos aproveitar o que temos. É o que temos para hoje, né? É. Uma das coisas que a pandemia escancara para nós acho que eu coloquei assim, hoje eu estava refletindo sobre o que eu traria aqui, quais lutos que nós estamos vivenciando. Então, assim, o luto dos corpos das pessoas que a gente ama, o luto dos abraços, dos beijos, do contato físico, da proximidade. Né? Nós vivemos um ano que a gente teve que festejar aniversários daqueles que nós amamos por vídeo, né? Isso nem nos nossos piores pesadelos a gente não imaginava isso. Claro. Todos nós dessa geração não imaginávamos viver tanto tempo reféns, né, de uma situação que está se arrastando por meses. Isso. Inclusive, quando começamos com a pandemia, a gente não achou, penso eu que a maior parte das pessoas não acreditava que isso ia se arrastar para o outro ano, porque eu estou entendendo que isso ainda a gente vai ter um arrastamento, não sei nem se existe essa palavra, acho que não, até o ano que vem, né? Então, assim, luto pelos corpos, luto pelas pessoas que estão morrendo de verdade, Sim. luto pelos nossos parentes, né? Mas, sobretudo, eu também trouxe aqui, Miguel, a questão do medo, que penso que, de fato, o medo é essa emoção, né? Que escancara para a gente a nossa vulnerabilidade e a nossa ingovernabilidade sobre qualquer coisa de nossa vida. Acho que, só para concluir, uma das coisas que eu acho que a gente mais teve que elaborar o luto é da ingovernabilidade, da incontrolabilidade de qualquer coisa, porque a gente tinha, de fato, essa ideia, essa visão de que a gente controlava a vida, de que a gente controlava o mundo, que a gente fazia planos e esses planos seriam executados. E eu acho que o coronavírus, ele vem para fazer esse corte também. Ele vem para fazer esse corte, não, ele veio para um monte de coisas. Ele fez esse corte para a gente dizer,
olha, o que você tinha programado para esse ano, você não vai fazer. O que você tinha de controlável na sua vida, eu vim para descontrolar tudo, né? Pois é. Pode falar. Olha, há mais de 100 anos, o Freud dizia que o homem tinha perdido o seu lugar de centro do universo. Não é? Isso foi colocado pela noção de indivíduo, lá no Iluminismo. Né? O Iluminismo criou a noção do indivíduo, com a noção do indivíduo, a independência, a autonomia, jurisdição de si mesmo. E, aos poucos, ao longo desses anos todos, o homem foi se tornando de novo o rei, centro, poderoso, controlador, dominador da ciência, da tecnologia, e tudo se move pela inteligência dele, pela sua razão se estabelece. Enfim, nós nos tornamos novamente arrogantes. Essa é a verdade. E, de repente, vem esse vírus e virão outros, tsunami já aconteceu antes, revelando a impotência nossa, tal qual Freud revelou há mais de 100 anos atrás. Perfeito. Impotência total, diante de coisas simples. Perfeito. Nós temos hoje condição de colocar uma vida em Marte, por exemplo. A tecnologia avançou nesse ponto. Mas não temos ainda condição de salvar pessoas de um câncer mais avançado. Eu tenho doença autoimune. Os médicos me dizem, não temos o que fazer com o senhor. Não temos. O senhor vai se aguentando, porque a gente não sabe o que é isso, nem o que fazer com isso. O senhor toma imunossupressor, mas imunossupressor é cibalena perto disso. É um melhoralzinho. Não, mas é o que temos. Peraí, vocês vão a Marte e não têm condições de entender o que é uma doença autoimune? Lúpus, por exemplo, que acomete tantas mulheres e mata. Enfim, nós precisamos retornar a um lugar de humildade. E quanto mais humildes, mais próximos. E quanto mais próximos, mais gente. E quanto mais gente, mais a vida faz sentido. A vida é feita para a gente viver. A vida é feita para se viver com humildade. E humildade é essa coisa de estar perto do diferente, de amar o diferente, de não ser melhor que o diferente, de poder acolher o diferente no coração com todo o amor desse mundo. Eu ainda acredito que o amor é mais forte que a morte. Né? Eu não sei o que vai me matar, mas os meus amores ela não mata. Não consegue. É o que eu tenho de mais forte. Isso me faz gente. Né? Tenho meus ódiozinhos aqui, ali e acolá, porque eu sou humano. Mas me orgulho muito dos meus amores. Ódiozinhos. Miguel. Mas curto muito meus amores. Muita gente bonita no meu caminho, muita gente legal, muita gente amável, muita ternura, muita flor no caminho, não é só concreto. Muita Ainda coisa bem, né? simples, como descascar uma laranja com as mãos, ao invés de tomar um suco super processado lá de São Paulo, não sei de onde. O prazer que é descascar uma laranja, o prazer que está perto de uma pessoa, abraçá-la, o cheiro bom que tem uma pessoa, que a gente ama, que a gente gosta, o prazer de reencontrá-la, de ouvir a voz dela, isso nos faz humanos. Aliás, o Nietzsche dizia, né, demasiadamente humanos. Humanos, demasiadamente humanos. Uhum. Isso. Agora, não caio naquilo que o Nietzsche chamou a atenção, do niilismo. Vou adiar ao máximo, vou pensar lá na frente a minha felicidade. Agora não dá para ser feliz, eu vou jogar minha felicidade para frente. Nietzsche dizia que isso é niilismo. Eu não quero niilismo para mim. Tenho aqui na minha casa centenas de livros. Não há um que eu abra que eu não ame muito mesmo. Os autores, as circunstâncias em que foram escritos.
pessoas queridas que eu amo e que tem um livro delas. Então, estou com saudade de uma pessoa, muita saudade dela. Às vezes eu tenho um livro dela, como eu tenho o seu livro aqui comigo, né? E de repente eu abro e vou ler. Tenho, tenho sim. Mata a saudade pelo livro. Pelo livro. Vou visitar de novo o pensamento daquela pessoa, suas dúvidas, sua luta, seu esforço para produzir aquilo. Você se esforçou muito para ser o que é hoje, né? Que luta bonita, que luta linda a sua. Que bom é lembrar a sua trajetória. Então, temos muitos motivos para ter prazer, porque o amor é mais forte que a morte. Exatamente. No caso das pessoas que vamos retomar um ponto. Tem um ponto que tem me incomodado muito. Eu sempre que eu discuto esse assunto da pandemia, eu volto no ponto das pessoas que negam, que saem para a rua de qualquer jeito. E aí você está trazendo assim, o amor é mais forte que a morte. Para alguns, né, Miguel? Para outros não, porque para esses que saem, que desafiam, teve aquele cantor, que eu esqueci o nome, estou me esforçando para lembrar. Ele fez um vídeo falando, vem coronavírus, vem aqui, que eu estou pronto para você. Eu acho que umas 2 semanas depois, ou uma semana depois, ele pegou, ficou em estado grave, foi hospitalizado, a mãe e o pai também foram hospitalizados. Então, assim, essa relação que a pessoa passa a ter com a pandemia de negação, né? Você faz conexão disso com essa questão da morte, do instinto de morte, quando você traz assim, existem pessoas que lidam com a pandemia em um estado quase que suicida, né? Como é que você faz essas conexões a partir da psicanálise, que é a sua teoria de base? Uhum. Olha, pulsão de morte para todo lado. A pulsão de morte faz muita coisa boa, mas mal vivida produz um prejuízo enorme, né? Prejuízo enorme. Imagino que há pessoas que querem, à custa de um superego muito imperativo, um gozo total, um gozo pleno, aquele gozo que só a morte pode dar. Elas querem gozar muito, querem gozar tudo, querem gozar o que tem para gozar. E nada melhor do que o perigo, o cortejar a morte, o estar próximo do monstro. Isso dá um gozo tremendo. Aquele gozo superegóico que o Lacan dizia que é quase um imperativo, é um imperativo do gozo. Então há pessoas que saem para a rua com esse imperativo, com esse gozo enorme, com essa euforia bipolar do tipo, sou imune a tudo, nada me pega, porque eu sou imbatível em mim. Eu acho que o capitalismo, esse capitalismo mais doido que nós vivemos, na medida que infunde nos indivíduos a ideia de que eles podem tudo, é só poupar, é só ter dinheiro, é só trabalhar bem, é só ter visão de futuro, que vão alcançar todos os seus sonhos, esse capitalismo contribui muito para essa onipotência. Mas eu já vi pessoas em 3 fases. Nessa fase do tipo, eu posso tudo, na fase do medo, quando desconfiam que estão contaminadas, e na fase próxima da morte. E já perguntei a algumas, você se arrepende de alguma coisa que tenha feito para chegar a essa condição? E algumas têm me dito, me arrependo muito. Se eu soubesse que era assim, se eu soubesse a metade do sofrimento que é isso, eu não tinha tido aquele arroubo de sair sem máscara, de conversar com todo mundo, de desafiar a morte. Mas sempre vai haver na humanidade esse tipo de busca desse gozo imperativo, que é o gozo que nos aproxima muito da morte. Mas vai haver também aquelas pessoas que vão se segurar, que vão se aguentar, e que vão de alguma maneira saber balancear as coisas, que tem hora de gozar e tem hora de refrear isso. Tem hora de gozar o que dá para gozar. Mas tem hora que é para... gozo, pode falar. Tem hora que repete. Uhum.
Perdão. Tem hora que é... Tem hora que a pessoa se sente imbuída de um gozo quase que bipolar eufórico. Eu posso tudo, eu consigo tudo, nada me atinge, nada nada vai me pegar. Não é? Então tem gente assim. E há pessoas que de repente o medo vem e vem como conselheiro. O medo vem e vem como um bom indicador de cuidado. Tome cuidado, Saúde a coisa não mental. é assim. É isso. Equilíbrio. Tenha mais equilíbrio, tenha mais cuidado, tenha mais prudência. Né? Tenha a sua vida alguma coisa mais preciosa do que é. Né? Tenha a sua vida por mais preciosa que você está tendo. Cuidado, cuidado. Para algumas pessoas, às vezes, essa volta, esse equilíbrio mental já vem muito tarde, elas já estão contaminadas. Né? Para outras, elas estão negando até o fim, como o Trump, por exemplo, nega até o fim. Como é que um homem vem do hospital tonto como uma vara verde, abaladíssimo pelo tratamento, toma o microfone, tira as máscaras e diz: americanos vão para a rua. Isso é loucura. É muita loucura. Muita. É Então, muita doideira. doideira. Então, o gozo pode nos O levar a próprio Bolsonaro, né? isso. O O próprio gozo pode. Bolsonaro fez. Perdão, pode falar. Pode. Pode falar. O gozo pode nos levar a uma atitude tão extrema que ficamos translocados, inconsequentes, irresponsáveis conosco e com os outros. Exatamente. Eu considero que quando a gente começa a esquecer o outro, a gente começa a perder a saúde mental. Fala disso. Fala mais disso. Tá certo. O outro sou eu, porque é o outro que me constitui no que eu sou. O outro é o que eu sinto, porque é por ele que eu sinto o que eu sinto. Exatamente. O outro responde por minha existência nesse mundo, pelos sentidos que eu dou a ele. O outro responde pelo suporte à minha vida, porque eu preciso do outro para sentir que a minha vida tem algum chão, algum suporte, alguma resposta, alguma referência. Se de repente eu ignoro esse outro completamente e passo a considerar que eu se faço por mim mesmo, o Alberto Roberto, eu se fiz por mim mesmo, né? Numa autossuficiência maluca, né? Eu se faço por mim mesmo. E aí a coisa está muito ruim, porque essas pessoas translocadas vão me afetar. Um tempo desse eu estava tão paranoico que eu via pessoas sem máscaras, eu mudava de rua. Quando não dava, eu mudava de calçada. Quando não dava para mudar nem de rua nem de calçada, eu voltava. Complicado, porque eu sou uma pessoa de risco, né? De risco alto. Aí agora, o jeito que teve foi eu me prevenir mais. Comprei umas máscaras poderosas aí, muito testadas assim. De repente, até meio misticamente, coloquei minha fé nessas máscaras, porque é só místico mesmo, né? Porque elas cientificamente valem pouco, mas a gente se imbui de um espírito mais místico e coloca a fé nas máscaras e de repente enfrenta. Até agora não me aconteceu nada, quer dizer que meu misticismo está funcionando através das máscaras. A Mas melhor máscara é a cirúrgica. é, é o Se que eu todo ponho. mundo tivesse condição de comprar a máscara cirúrgica, seria muito melhor. É, Ela é mas eu, muito melhor do que a de tecido. é, mas eu passei por hospital, já ajudei cirurgia, já vi infecção pós-operatória e estava todo mundo de máscara hospitalar. Sim. É sempre um risco, né? É sempre um risco. E aí é que tá. Essa equação, é isso que a gente está discutindo aqui. Essa equação que cada ser humano vai fazendo do risco que está correndo versus a autopreservação e o autocuidado.
isso tem a ver com os lutos que nós fizemos, que nós temos que fazer continuamente, mesmo que não tenhamos perdido ninguém. Que eu estou entendendo aqui que os lutos não são os lutos só de entes que morrem, são lutos de tudo isso, da nossa Claro. onipotência, da nossa liberdade que foi embora, da nossa vontade de ir e vir. Tem outros lutos, da nossa rotina, a gente pegar um carro, andar sem máscara, descer numa sorveteria sem máscara, tomar um sorvete, sem pensar em nada, porque antes a gente não pensava nisso, né? E Claro. como que é viver isso de novo, né? Como que vai ser, aliás, nem é. É. Você acha que isso tem a ver, tem uma coisa tem a ver com a outra ou não? Com Tem luto ou... tudo a ver, né? Olha, nós tínhamos como cultura brasileira mais respeito pelo luto. As mulheres perdiam seus maridos, vestiam-se de preto por um ano. Os filhos vestiam camisa preta por um ano. Depois o tempo foi encurtando. Depois não era mais uma camisa ou um vestido preto, era só uma faixa preta ou um sinal preto, dizendo que a pessoa estava de luto. Depois nós abolimos o luto completamente. Completamente. É como se o luto passasse a ser alguma coisa do passado, hipervalorizada, e que hoje não teria mais valor nenhum em função de uma sociedade pragmática, em função de uma sociedade que tem que ser mais forte, em função de uma sociedade que tem que ser mais impessoal até, para conquistar grandes coisas. E nós fomos deixando o luto de lado. Deixando o luto de lado, nós deixamos tanto de lado que muita gente hoje considera o luto prolongado um agravamento do luto, uma doença. Aliás, eu fiquei até sabendo que o luto vai constar do DSM-6 como doença, como agravo. E isso é curioso porque desde 1915 o Freud insistia no seguinte: gente, luto é uma coisa, melancolia é outra. Luto é um processo necessário. Luto é um processo de reconstrução, de memórias, de laços internamente. É um processo em que a pessoa se reconstitui ante a falta do outro, ante a dor. Não passa nunca. O tempo no luto fica muito bagunçado. Não há passado, não há presente, não há futuro. De repente eu penso que eu estou aqui, na verdade a minha cabeça está lá atrás, me lembrando do que eu vivia e do quanto foi bom viver com certas pessoas e de certa maneira. De repente a minha cabeça volta para o presente e no presente eu encontro um vazio tremendo, um mundo esvaziado de valor, um mundo esvaziado de pessoas, um mundo esvaziado de afetos e sentimentos, e é ruim tudo isso. Enfim, nós desrespeitamos o luto como um processo humano e humanizante, como um processo necessário e irreversível, como um processo que marca o meu coração para sempre. Apesar de eu ficar fora de combate pelo menos 2 anos, eu vou levar marcas para o resto da vida. E se eu souber aprender com essas marcas, se eu souber aprender melhor com as coisas que eu já tive e perdi, com a lembrança delas, talvez eu me torne uma pessoa melhor, mais habilitada para a vida, mais forte diante da vida, mais compreensível, mais humana, não sei. Eu só sei que, historicamente, quando a gente estuda a questão do luto e percebe que a sociedade foi deixando de lado o seu processo, que é natural, não é doença, nunca será doença. As pessoas deixando de lado ficaram mais amargas, mais frias, menos humanas, menos próximas. Os amores foram ficando mais breves, menos duradouros. Já pensou um sentimento forte, um afeto incrível como o amor, ser apenas alguma coisa passageira, temporária e não durar? Pois é isso que a retirada do luto do meio social, do imaginário social, da luta social, está nos
transformando em pessoas frias, distantes e em pessoas sem nenhum interesse maior por atitudes mais humanas, por atitudes do coração, por atitudes afetivamente mais afirmativas. Ah, eu adoro te escutar, Miguel. Adoro. Eu fico, Obrigado. assim, deliciada. Você falou que o luto nunca acaba, foi isso que eu escutei? Não. É uma Não? marca que não tem volta. Não acaba. Não. As nossas faltas fazem parte da nossa vida. Até morrermos. Uau! Vou até anotar aqui. Isso é profundo. É uma coisa séria. Muito séria. Hoje em dia, pensando nas crianças de hoje em dia, né? E pensando assim, um exemplo bobo, e como que a gente vai incentivando as crianças a não fazerem o luto das coisas perdidas, né? Dos animais, por exemplo, quando um cachorro morre, logo logo os pais se apressam para comprar outro cachorro, porque a criança não pode mais sofrer a ausência de um pet, por exemplo. Então, de fato, a gente está fazendo essa movimentação de não encarar o luto. Isso. E quando você traz que ele não acaba, que ele vai fazer parte do conjunto de faltas que nós temos para a nossa vida, então está tudo errado. Esse movimento dos pais de não deixarem, por exemplo, as crianças se lutarem por seus animais de estimação, está errado. Porque ela vai precisar aprender desde pequena que isso faz parte, que as pessoas e as coisas vêm e vão na nossa vida, chegam e vão embora, e que a gente precisa aprender a lidar com elas. Claro, retê-las. Uma vez eu fui visitar uma amiga e percebi que ela tinha 4 cachorros. 4 terriers. Não sei se você conhece bem os terriers, mas eles Não, são bem cães de não. companhia. Eles são muito afáveis. Eles são alguns muito agitados, né? Os poodles, por exemplo, são terriers. Eles têm um apego muito grande com o dono. O Lacan dizia que cismos do inconsciente passam pelos animais, pelos cães. Cismos do inconsciente. Eu atendi uma vez um paciente que só aceitava sentar-se para conversar com o cachorro dele do lado. Eu tive que aceitar também para terapia o cachorro dele. E parece que o cachorro dele entendia melhor do que ele. Miguel. Porque o cachorro ficava tão animado às vezes que ele vinha e me lambia. Outro cachorrinho, que era muito reprimido, ficou tão à vontade e começou a fazer xixi no meu tapete. Vixe. Mas fazia na maior, sem problemas, sempre. Eu acabei deixando, né? Comprei um produto lá para limpar, não, deixa ele fazer xixi. E por incrível que pareça, a criança que viu o seu cachorrinho fazer xixi, e eu não dar uma bronca danada e não arrancar os cabelos, porque era um tapete persa, caro, né? Quando ela viu eu fazer isso, ela começou a repensar a repressão que ela vivia. Ela tinha vontade de fazer coisas que o cachorrinho fazia. Só que o cachorrinho fazia assim, na maior, perto dela, mas comigo. E ela achou que a partir do consultório poderia também se soltar mais. E foi mais feliz. Mas essa outra que eu visitei a casa dela, que ela tinha 4 terriers que são lindos, entre os quais 2 poodles, eu olhei na parede e vi mais 6 fotos, que eram os que tinham morrido. E eu comecei a perguntar por cada um. E esse aqui da orelha maior? Ah, esse era assim, assado, brincava, latia, corria atrás de gato, levava um cacete danado, mas ia de novo. E esse outro aqui, esse outro era mais tímido, vivia debaixo do sofá, mas era uma fofura, porque eu ia dormir, ele pulava no meu travesseiro e dormia perto de mim. E esse outro? Ah, esse outro foi quando eu fiquei doente. Ele ficou comigo, me assistiu a doença toda. E assim,
Ela tinha 4 cachorros presentes e 6 em retrato, e se lembrava de todos, inclusive dos que haviam partido. E num certo momento eu surpreendi uma lágrima furtiva, quando ela falou do último cachorro, que foi o primeiro dela, o morto, o Tique, que era muito especial, muito inteligente, muito sensível, muito esperto, que sabia o que ela estava sentindo, ninguém mais. Então não passa nunca. Isso é muito importante a gente ter esse discernimento, porque tem uma conversa na psicologia de que o luto normal ele dura um certo tempo, e se ele vai se estendendo por muito tempo, ele se torna, aspas, patológico. A gente chama assim, tem uma denominação na psicologia que se chama luto patológico, né? Então, assim, o que esse pessoal pensa sobre esse luto patológico? E aí você me traz hoje que isso vai entrar na CID-6. Meu Deus, eu fico preocupada com essas coisas, porque assim, tudo agora não. De um tempo para cá, nós temos patologizado situações humanas que são da nossa, aspas, natureza. Eu não gosto de falar natureza, porque nós não temos uma natureza biológica. Sim. A natureza ela é construída, né, socialmente, etc. Mas tem o pessoal da antropologia, por exemplo, Miguel, que vai fazer essa discussão forte em relação ao que se classifica como transtorno mental. Então, pegando exatamente isso, categorias que antes não existiam e não eram classificadas como transtornos, e que de repente passam a ser transtornos, que é o caso da alienação parental também, que está correndo o risco dela entrar como um transtorno agora. Esse pessoal que gosta do transtorno, né, vai aumentando cada vez mais seus livros. O primeiro DSM tinha 100 páginas. O último tem mais de 1000 páginas. Exato. O que houve? Adoecemos tanto? Não. O que houve foi uma espécie de especulação intelectual sobre transtorno mental que não tem nada a ver com a alma da pessoa, com o que a pessoa é de fato, com o que ela sofre mesmo. Não tem nada a ver. Eu creio em sofrimento psíquico mais acentuado, mais intenso. Mas patologia, principalmente aquelas patologias que se comunicam para o paciente, são terrivelmente prejudiciais, muito prejudiciais. O próprio Freud dizia o seguinte, que o luto e a melancolia se parecem muito, muito mesmo. Mas a diferença é que na melancolia a pessoa perdia completamente a autoestima. A pessoa não se valorizava, se aviltava completamente, se anulava, se coisificava, e que isso para o Freud era um problema muito complicado, porque eram pacientes que davam muito o que pensar para ele, nessa melancolia, nessa identidade mal amada ou desamada, nessa identidade rejeitada, nessa autoestima tão pobre e às vezes tão negativa. O Freud se preocupava com isso, mas ele dizia que fora a autoestima que se perde, o luto e a melancolia caminham juntos em 99% dos aspectos. Autorrecriminação, o mundo perde valor, a pessoa fica fixada na lembrança, na memória do que partiu, a pessoa não quer sair daquele estado, a pessoa goza muito com aquilo, a pessoa quer, de alguma forma, transformar o luto numa espécie de vitimização de si mesma, enfim, vai por aí. Mas o luto é tudo isso. O Freud só chama a atenção para um fato: perdeu forte a autoestima, preocupe-se. Aliás, todo mundo, não é só luto, não. Qualquer pessoa que perdeu gravemente a autoestima deve preocupar-se.
Exatamente. A autoestima é o grande sinalizador da saúde mental, né? É um dos Isso, grandes sinalizadores. isso. Daí E vem não o. é essa coisa boba de ame-se sempre, não é isso. Eu não entendo a autoestima dessa maneira. Eu entendo a autoestima como uma coisa muito mais ampla, de autocuidado, de autorrespeito, de você conseguir colocar limites nas pessoas, porque se você não coloca limites, de fato, o mundo te engole. Claro, Isso é, né? é fato. O André Green, quando escreveu sobre o narcisismo, que ele foi o que mais escreveu sobre isso depois do Freud, ele tinha uma expressão chamada narcisismo de vida. Se você se ama, se gosta, se curte, você vai promover um narcisismo de vida imenso. Você vai ficar linda porque penteia bem os cabelos, você vai se maquiar, você vai cuidar de si, você vai se enfeitar, você vai se sentir poderosa quando tiver sucesso em alguma coisa, vai se sentir, né, muito bem quando tiver conquistas e vai por aí afora. Sem narcisismo de vida, como é que se vai viver? Até o gato Exatamente. tem. Uhum. Os gatos têm? Tem. Têm? Já viu tanto que o gato se lambe? Se curte? Tanto que ele cuida da Gente, que orelhinha legal. dele, ele é todo limpinho. O rabo do gato Aham, é uma gracinha, ele dança. aham, Ele não bate, não, ele aham, dança. O cachorro é aham, desastrado com o rabo. O gato mexe aham. com o rabo, mas aquele rabo é precioso. Olha, Exatamente. no Miguel, exterior, na Alemanha, 4 minutos para a gente terminar, tá? A gente pode já ir caminhando para o final, porque aqui, com 1 hora, o Instagram rompe a conferência. tá certo. Fico à sua disposição para a sua pergunta ou para a pergunta de alguém. Não, eu acho que agora se tiver alguém que está aí, gente, quiser fazer alguma pergunta, ninguém fez pergunta, pode. A hora é agora, nós temos só mais 3 minutos de live. E aí eu acho que é agora ir caminhando para suas considerações finais, Miguel, retomando o assunto do luto, dos lutos na pandemia de Covid-19, né? Quais lutos que a gente tem lidado com eles a partir disso, e fazer suas considerações finais. Eu acho que existem alguns protagonismos que precisam aumentar. O pessoal do consolo precisa assumir seu protagonismo. O pessoal da amizade forte, o pessoal da troca afetiva mais intensa, precisa retomar seu protagonismo. Esse pessoal que gosta, que ama, que quer caminhar com alguém, que está caminhando com alguém, que tem alguém do seu lado que é importante, ame mais. Assuma um protagonismo afetivo bom, legal. Deixe violência doméstica, deixe violência geral. Esqueça isso. Nós estamos vivendo no limbo. No limbo a gente ama mais, curte mais o outro, se entrega mais, busca mais, se fortalece mais no outro. Afinal de contas, esses protagonismos criam uma rede de sustentação e de cooperação, que é o que eu chamo de vida, que é mais forte que a morte. É essa rede. Tem que ter Vou isso. botar aqui. Que live boa, obrigado pelo conteúdo. Precisamos aprender muito com os gatos. Eu amei a live, me diverti, refleti bastante. Parabéns pela live. Sucesso, Obrigado. Miguel. Para você O também, pessoal querida. gostou. E para todo mundo, tá? Muito bom. Muita força, muita saúde, muita paz, muito Muita amor, Karen, saúde. para sua gente. Muita saúde para nós todos, né? E Isso. eu falo assim que estar com saúde em tempos de pandemia é o maior luxo que a gente pode ter. Luxo, luxo. Luxo Pode se total. sentir vencedora. Exatamente. Todos nós. Gente, muito obrigada pela presença de todos vocês aqui. Semana que vem, quinta-feira que vem, tem mais. Deixa eu ver quem que é que vai estar comigo na semana que vem. Um minutinho, que já vou dar o recado. 30 segundos. Oh, computador.
Quem que vai estar comigo? Vai ser o Newton Nascimento, que é um psicólogo que eu adoro, que eu admiro demais. Nós vamos falar sobre sexualidades, mitos e disfunções na quinta à noite. Miguel, pode, se tiver mais alguma coisa, tem 5 segundos. Tchau. Miguel,